saia daqui transbordante de alegria. E, aleluia, tudo aquilo que tu botou no teu coração, meu amado, minha amada, que nesta noite Deus possa te responder em nome de Jesus. Convido que a igreja fique de pé para nós orar pelo nosso irmão Leonardo. Convido o nosso irmão Gerson, que vai orar nesta noite pelo ministrante da palavra do Senhor. Irmão Gerson. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Irmãos, com paz, Senhor, amém? Amém. Senhor, meu Deus, soberano Pai, Senhor, olha, Senhor, te apresento, Senhor, ministrante da tua palavra, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, as cordas vocais dele, Senhor, que ele venha falar o teu nome, Deus, que o Senhor venha derramar glória, Senhor, dentro dessa igreja, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, que a gente venha entender, Senhor, a palavra, Senhor, que o Senhor tem para dar, Senhor, para os nossos corações. Amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Antes de ministrar a palavra de Deus, eu iria adorar o Senhor. Medite na letra deste louvor. Foi dada a responsabilidade maior do irmão Gerson, né? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, porque pregar é algo que parece que é fácil, mas não é tão fácil, né? Mas também não é impossível. Aleluia. Eu fui incumbido neste dia, logo cedo, umas 9 horas. O pastor Jedson nos deu essa responsabilidade. E aí eu convidei o presbítero Zeni para que ele poderia estar conosco aqui nesta noite. É um companheiro que Deus tem me dado nesta obra, junto para que nós possamos melhor fazer a obra do nosso Deus, né? Ontem ele esteve ali na congregação Peniel, na ilha, e grande foi a manifestação de Deus lá naquele lugar. Não pude estar lá por motivo de tive que levar minha esposa até ali Belém, devido a problema de saúde, mas louvado seja Deus por isso. Pode colocar aí, DJ. Medite na letra deste louvor nesta noite. Aleluia. Você chorou. Aleluia. Oh, Jesus, nesta noite recebe a nossa adoração. Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes.
E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Com Daniel, lá na copa dos leões, nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, o Senhor o atendeu. Atendeu a Josué, quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus está presente, se está no meio da gente, Ele é o mesmo e não mudou. Oh, aleluia! A tua presença, ela é real neste lugar, Senhor. Eu já posso ver o Senhor renovando o crente nesta noite. E calamanderras, rigoianta, aleluia! Oh, glória! Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracassos e derrota. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou tua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Aleluia. Oh, aleluia. Nós sabemos o valor que tem a nossa lágrima diante de ti, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de ser adorado. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, vem o nosso encontro nesta hora, quando nós iremos aprender da tua palavra, Deus. Prepara os nossos corações para ouvir a tua palavra. Não aquilo que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que necessitamos nessa noite. Fala conosco, meu Pai. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Aleluia, Deus.
Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Louvado seja Deus. Aleluia. Livro de Ruth, capítulo 1. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 1. Amém? Todos já acharam, queridos? Diz assim a palavra do nosso Deus. Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. Diz no versículo 1: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilom, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram por mulher para si mulheres de Moabitas, e era o nome de uma Ofra, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilom. E ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E então se levantou ela com suas noras e voltou aos campos de Moabe. E porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Podem sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vem nos falar a respeito de Noemi. E eu quero, dentro deste contexto, trazer algumas coisas para nossas vidas. Amém? Primeiro, que existem algumas situações muito interessantes na história de Noemi, de Ruth e de Orfa, né? Quando aconteceu a fome, chegou em Israel, na região de todo Israel, Elimeleque pega sua esposa e seus 2 filhos e vão para a terra de Moabe, né? E lá eles ficam algum tempo. Depois de um tempo, Elimeleque morre e fica Noemi com seus 2 filhos, que tomam 2 mulheres moabitas e casam-se com elas. E quase 10 anos depois eles vêm a morrer. E agora Noemi, ela vai ter um infortúnio 3 vezes mais. Porque primeiro ela perdeu seu esposo, agora ela perde os seus 2 filhos. E aí ela ouve falar que Israel, o Senhor visita o seu povo, ou seja, está tendo pão novamente em Israel. Aleluia. E Noemi decide voltar para a sua terra. Aleluias. Louvado seja Deus. E quando ela pensa em retornar, o texto mais para frente vai dizer que no cruzamento de Moabe, ali ela se reúne com as suas 2 filhas e diz para elas, minhas filhas, eu vou voltar para Belém, mas eu não tenho mais vínculo algum com vocês. De que forma? Porque eu já sou de uma certa idade, então eu não poderia dar mais filhos para casar com vocês. Vocês teriam que esperar muito tempo, porque Israel era tipo assim: eu sou casado com a minha esposa, eu tenho outros irmãos, eu viesse a falecer, por lei, o meu irmão deveria amparar a minha esposa como esposa. Só que, se eu não tivesse filhos, o primeiro filho seria
é a minha descendência, da minha semente. O meu foi o caso que aconteceu com com Judá. Ele falou para o seu filho mais velho, que é uma outra história, só para você entender como é que funciona isso. Então, Noemi, ela não poderia dar mais esses filhos para sua nora. E ali o texto vai dizer que elas se abraçam e choram muito ali. E Ofra, ela volta para os seus familiares. Só que Ruth, não. E é isso que nós vamos estudar sobre Ruth. A história de Ruth. A importância de Ruth na nossa história hoje como cristão. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali, Ofra volta. E a última vez que a gente vai ver o nome Ofra ser mencionado. Nós não sabemos se ela casou, se ela teve filhos. Nós não sabemos. A história não vai narrar mais sobre Ofra. Por quê? Porque ali a sua decisão é de voltar para a sua família. Né? Existem situações na nossa vida que vai falar muito sobre o protagonismo da nossa vida. Se vai ser falado alguma coisa sobre nós, ou se ali o nosso nome acaba da história. É o que nós temos visto na nossa juventude. Muitos jovens morrido, perdido a sua vida ceifada pelo crime ou por outros motivos, mas principalmente pela violência que tem aumentado no nosso país. A sua história acabou por ali. Louvado seja Deus. Mas, por outro lado, os jovens que permanecem na presença de Deus, eles continuam na mocidade, adolescente, mocidade, chega à fase adulta, casam e continua a sua história sendo contada. Por quê? Porque eles tomaram a decisão de estar na presença de Deus. E Ruth não vai ser diferente. Aí a gente vai ver aqui, ó, no capítulo 2, eu fiz um esboço, irmão, para você, depois você pode estudar na sua casa. Para você ter o máximo, eu vou extrair o máximo possível para você sair daqui abençoado nesta noite. Glória a Deus. E aqui vai dizer aqui algumas características, ó, diz assim: e Ruth tomou a decisão, uma decisão irrevogável. Ela disse: não me insiste para que eu te deixe. Ruth, capítulo 1, verso 16. Foi essa conversa que eu estava narrando aqui para você. E ela disse, Ruth, porém, respondeu e disse: não insista comigo que te deixe, e que não mais acompanhe. Aonde fores eu irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. O que é que eu vou ver da história de Ruth? Primeiro, vamos colocar Noemi. Hoje nós temos vivido um momento tão difícil que tem tanta piada desagradável sobre sogra. Na verdade, muitas piadas, e muitas delas fazem sentido. Porque tem sogras que elas não querem ser sogra, elas querem intervir no relacionamento do seu filho ou da sua filha. E isso é muito ruim. Mas eu vejo que Noemi, ela não era uma sogra dessa maneira, porque se fosse Ruth, jamais queria seguir com ela. Seria um exemplo que jamais ela gostaria de ser seguido, mas ela viu em Noemi algo que ela não poderia deixar Noemi. Porque quando nós casamos, né, a nossa mãe, ela passa a ser a mãe do nosso cônjuge, se assim nós entendermos. A minha mãe disse para minha esposa que ela é a Ruth dela. Mas quando ela esteve aqui, a minha esposa cuidou dela, ela fez coisa pela minha mãe que ela não faz por mim. Né? Sacrifício, porque eu vou entender, mas ela quis que a sogra dela se sentisse bem. Ela tratou a minha mãe, e eu fiquei feliz porque se tratou bem a minha mãe. Ela está fazendo isso para mim. Eu não tive o privilégio de conhecer a mãe dela, mas seria a mesma forma que eu iria tratar a sua mãe. Né? Então ela cuidou muito bem da minha mãe. Mas eu não fiquei ciumado, eu amei ela fazer isso. Achei, como diz as mulheres, achei fofinho isso, né? Louvado seja Deus. Então Ruth, ela tomou essa decisão. E a gente vai ver aqui, ó, o segundo ponto diz, escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. E no Salmo 73, verso 25 diz, e que tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. É o que diz o Salmo, é o verso do Salmo, do livro 73 de Salmo, verso 25, Davi falando,
expressando a sua alegria, dizendo: aqui tenho eu nos céus, senão a ti, Deus, né? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Ou seja, Davi está dizendo que ele está na terra, mas ele deseja estar no céu com Deus, mas na terra, mesmo assim, ele continua com pensamento em Deus. Aleluia. E aí diz assim no versículo, todavia, no versículo, Lucas capítulo 10, verso 42, diz assim: todavia, apenas é necessário, Maria escolheu a boa parte e está, que não lhe será tirada. Aqui algumas referências do estudo que eu fiz, mostrando as qualidades de Ruth que tiveram em outras pessoas, como Maria. Foi quando Maria estava ali, Jesus estava fazendo ali um momento junto com um sermão ali, conversando na sala, e Maria, ela senta aos pés de Jesus, e Marta estava preocupada em servir Jesus com o alimento, mas Maria estava ali, e ele diz assim, a Marta diz: Jesus, tu não te incomoda que Maria venha me ajudar? Eu estou aqui atarefada, ela está aqui. Jesus vai dizer: olha, Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Ele está dizendo que aquilo poderia ser feito em qualquer outro momento, mas aquele momento que ela está aprendendo ali vai lhe servir para a vida inteira. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí a gente vai ver que Ruth escolheu a melhor parte. O terceiro tópico, o primeiro é falando sobre a história de Ruth. O terceiro diz: escolheu o caminho com os crentes, aonde fores eu irei. Aí ela vai ter essa referência em Ruth, no capítulo 1 e verso 16, que nós já lemos. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Foi quando Jesus falou que a multidão, Jesus começou a ensinar o povo de forma bem mais severa, vamos dizer assim, e o povo começa a se afastar. E de repente ele olha para os seus discípulos e diz: vocês também não querem ir? E Pedro diz assim: para onde nós iremos, meu Senhor? Se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, Jesus fala isso e Pedro responde dessa forma. E Jesus, aqui Maria vai escolher a melhor parte. Está ali do lado de Jesus. Então a gente vai ver em João, no capítulo 6, e o verso 67 diz assim: e nós cremos e sabemos que tu és santo de Deus. Foi o que Pedro falou para ele: nós cremos e sabemos que tu és santo de Deus. Ou seja, alguém a quem eu quero estar junto, alguém que me traz boas coisas, que me traz uma boa influência. Aí eu pergunto para nós: com que nós estamos nos influenciando na nossa geração? É um caso a se pensar. E aqui vai dizer assim, escolheu o caminho do povo de Deus. O quarto ponto: o teu povo é o meu povo. Vem em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Nós somos a geração eleita, sacerdócio santo. Aleluia. Está sobre nós a responsabilidade de ministrarmos a palavra do Senhor, mas mais importante que vivemos essa palavra na sua plenitude, porque nós ensinarmos e não vivermos não adianta para nós, porque nós temos que falar daquilo que vivemos. Porque se eu falo para você viver, mas eu não vivo, do que me adianta isso? A Bíblia diz que nós temos que ser um testemunho vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, E Hebreus, no capítulo 11, o verso 25, diz assim, ainda no tópico 3, de que escolheu o caminho do povo de Deus, diz assim: preferindo ser maltratado como o povo de Deus e desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Ou seja, o pecado é momentâneo.
Só que ele traz danos irreparáveis para as nossas vidas. Uma vez que nós enveredamos pela vereda do caminho do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Deus veio para nos dar o dom gratuito, que é vida eterna. Louvado seja Deus. E diz o versículo, agora no quinto ponto, escolheu o verdadeiro Deus. O teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. 1 Reis capítulo 18, versículo 21, diz: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é o Deus, siga-nos. Mas se Baal é Deus, siga-lo. E o povo, porém, nada respondeu. Ou seja, Elias ele faz uma pergunta para o povo. Se Deus é Deus, então siga. Mas se vocês acham que Baal é Deus, então siga Baal. E o povo nada respondeu. O que é que eu vejo no meio de uma situação como essa? Quando eu faço uma pergunta para o irmão Johnny, o que é que você acha sobre determinada situação? Quando ele não me responde, duas coisas acontecem. Ou ele tem medo de se pronunciar e dizer o que ele acha que ele sabe, ou então ele não sabe aquele assunto e ele prefiro não falar nada. Era o que o povo de Israel, eles sabiam que Baal não era Deus que poderia ser seguido, mas eles ficaram calados, irmão Johnny, não falaram nada. E aí, como é que fica a situação? E Elias faz tipo uma pergunta, uma indagação: se vocês acham que Deus é Deus, sigam. Mas se vocês acham que Baal é que deve ser seguido, então sigam Baal. E o povo ficou calado. Então é muito importante que possamos sempre nos posicionar. Você tem que se posicionar. Não, Baal não é, não. Baal não, eu sigo ao Deus de Israel. Eu adoro ao Deus vivo porque o resto é Baal. Já tem a música que fala. Então, é muito importante você se posicionar diante de qualquer situação. Mas existe momento que a melhor resposta é ficar calado. E quando seria isso? É quando eu vejo que se eu for falar algo, de repente pode não ser mal, é bem interpretado, e aí eu tenho que ficar calado. Mas quando eu sei, eu tenho certeza e convicção que o que eu defendo é algo justo, eu tenho que me posicionar. Porque tem pessoas que elas não se posicionam, mas se você se posicionar, ela vai estar junto contigo. É tanto que ela vai dizer: não, ninguém falou nada, eu também não vou falar. Entendeu? Então sempre Deus vai levantar alguém. Deus levantou Elias naquela época. Louvado seja Deus. Então no segundo tópico nós vimos aqui sobre Elias falando para o povo. E o sexto tópico: escolheu o melhor fim, morrer com os crentes. Ruth escolheu isso. Ruth capítulo 1 e o verso 17 diz: aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa na sua morte me separar de ti. É forte isso, né? Porque muita gente diz assim: eu estou contigo até a morte, mas quando o pipoco sai, o cara te deixa para trás, ele até te empurra para tu ficar e ele se livrar. Mas Ruth ela faz um juramento diante de Noemi, que aonde tu fores sepultada, aonde tu morreres, morrerei. Que me castigue se não acontecer dessa forma. É um juramento, alguém que está fazendo uma coisa com muita convicção, com muita certeza. Louvado seja Deus. E aqui, a hora já avançou já, mas eu vou tentar aqui ser mais breve possível, que é muito importante isso aqui. Ruth como serva. Olha as características que nós devemos ter. Ofereceu-se para trabalhar. Ruth capítulo 2, o verso 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. É tudo que nós não queremos. Passou a ter trabalho, não é muito nosso forte, né? Mas ela disse: eu vou, onde permitir, eu irei trabalhar.
característica de Ruth como serva. E o segundo tópico diz assim: atuava no lugar certo. Ruth, capítulo 2, versículo 28. E disse então Boaz a Ruth: ouça-me bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Boaz aqui já começa a ter um interesse em particular. A gente vai ver o texto dizendo que ele olhou para Ruth e ele se sentiu atraída por ela, porque ela era uma jovem muito bonita. Só que ele tinha respeito, ele não queria se aproveitar da sua beleza ou se aproveitar dela, não. Ele olhou para ela com um olhar de amor, um olhar de cuidado, alguém que quer proteger. Louvado seja Deus. E aí ele deu essa ordem para ela, para que ela não fosse para outra lavoura, que ficasse lá. Ou seja, dizendo assim: se tu ficares aqui, eu vou cuidar de ti, eu não vou deixar que nada de ruim te aconteça. Louvado seja Deus. E o terceiro tópico diz: e era pequena aos seus próprios olhos. Ruth, capítulo 2, verso 10. E ela inclinou-se e se prostrada com o rosto em terra, e exclamou: porque achei favor aos seus olhos, ao ponto de que o Senhor se importe comigo, uma estrangeira. Ou seja, ela está reconhecendo, né, que, tipo assim, poxa, tu se importou comigo, mesmo eu não sendo, tipo assim, tantas mulheres bonitas de Israel, tu se preocupando comigo, que sou estrangeira, eu sou grato. E ela se inclinou, ela reconheceu, né, se colocando. Então, servir a Deus é reconhecermos que não somos merecedor, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz, como nós vimos no texto anterior. E Ruth tinha essa característica. Então nós, como servos, temos que ter essa característica. Louvado seja Deus, né? E diz aqui no versículo, o quarto ponto, e deixou tudo, sua terra, sua casa e seus pais. Ruth capítulo 2, verso 11. E Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. E depois que você perdeu seu marido, que deixou seu pai, sua mãe e a sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. Ou seja, a notícia dela chegou até Boaz. Ou seja, também a gente vai ver que a Bíblia não vai relatar, mas ele procurou saber quem era ela. Então é muito importante o nosso testemunho, quem nós somos, o que temos feito. Alguém sempre vai falar, a gente fazendo bem, ainda tem alguém que vai tentar puxar o nosso tapete, né? Imagina se nós não fizermos. Aí o cara vai ter prazer de falar aquilo que nós somos, né? Então ele procurou saber e viu o que tem feito com a sua sogra. Ou seja, ela agiu de bom grado com a sua sogra, ela se preocupou. Ela não pensou assim, poxa, ela não tem mais, eu não vivo com o filho dela, então eu não tenho nenhum motivo de obrigação, como Ofra fez, voltou. Diz que ela chorou muito, mas ela voltou. Ruth, não, eu não vou te abandonar, eu sei que agora tu precisa de mim. Então o que é que nós vamos conjecturar aqui? Ruth, com certeza, Noemi aconselhava a Ruth, falava para ela: minha filha, lá em Israel é assim, nós servimos um Deus único, um Deus que cuidou de nós, que com certeza ela deve ter contado a história de Israel. Louvado seja Deus. E no sexto ponto diz: buscou em Deus o seu refúgio. Ruth capítulo 2, verso 12. E o Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Louvado seja Deus. E o sétimo tópico para a gente encerrar, porque já passou do horário aqui, não vou me estender muito, diz: e desfrutou do seu trabalho. Ruth capítulo 2, verso 14. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinagre. E quando ela se assentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados, e ela comeu
e fica até ficar satisfeita e ainda sobrou. Louvado seja Deus. O que é que eu entendo com tudo isso? Que a partir do momento que ela entendeu, se colocou numa posição de servir, né? Ela foi servida pelo seu senhor Boaz, que mais na frente a gente vai ver que ele casou-se com ela, amparou. E o tempo é curto, eu procurei fazer uma coisa bem resumida, para a gente não se estender muito, para não enfadar os irmãos. Mas o que é que a gente vai entender? Ruth se torna a descendência de Jesus. Olha a importância de uma mulher estrangeira. A genealogia de Jesus veio de Ruth, né? Chegou em Jessé e tudo, quando a gente vai ler, mas senão a gente vai até um dia amanhecer aqui. Mas Jesus veio da genealogia de Ruth, uma mulher estrangeira, que soube se colocar na posição que Deus lhe queria, né? E mais atrás de Ruth, veio a descendência de Jesus, veio de Raabe, né? A prostituta que ajudou o povo de Israel, a promessa veio de lá. Foi dessa descendência que nasceu o Filho de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que Deus e Cristo nos abençoe. Eu procurei fazer algo com bem carinho com os irmãos, né? Tirei um momento de vou pesquisar isso aqui. Isso aqui é a estreia da minha Bíblia nova, né? O até vinha brincando comigo, disse que ele ficou envergonhado da dele, que nada, ele tem umas 15 lá, agora que eu tenho a minha primeira, mas Deus me deu a oportunidade de vir aprender com vocês. Eu não vim ensinar vocês, eu vim aprender com vocês, né? Deus me deu a oportunidade de comprar uma para mim e comprar uma para minha eterna namorada também, que ela tá ali com a fiadinha ali. Louvado seja Deus. Era um sonho e eu fico feliz de poder realizar isso na vida dela. Louvado seja Deus. E agradecer ao nosso dirigente, né, o pastor local, por esta oportunidade de ter confiado, porque é algo muito importante. Que Deus e Cristo nos abençoe. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.